Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver com vocês o dimensionamento de um tanque de equalização. O exercício diz o seguinte: determine o volume de um tanque de equalização para as vazões horárias reportadas na tabela. Então, vamos transpor essa tabela para o Excel. E o que nós temos aqui? O tempo em hora e a vazão em metros cúbicos por segundo. Aqui, na verdade, nós temos um intervalo de tempo. Poderia ser o quê? Esse intervalo de tempo não precisaria ser exatamente de 1 em 1 hora. Poderia ser, por exemplo, de 2 em 2 horas, dependendo do caso. Então, aqui, eu coloquei uma coluna onde tem o tempo em horas, né? Então, aqui, como foi de 1 em 1 hora, o tempo em horas vai ser 1, 2, 3 e foi até 24 horas. Então, é de um dia inteiro. Então, o que vai acontecer aqui? Quanto que a gente vai ter de entrada em cada hora, né? Então, a entrada que a gente vai ter em cada hora, a gente vai multiplicar por 1 hora, como a vazão horária está em segundos, aqui eu multipliquei por 3.600 segundos, porque 3.600 segundos equivale a 1 hora. Mas, se o tempo aqui, o intervalo de tempo que a gente tivesse, fosse, por exemplo, 2 horas, então qual é o volume que entra, né? Então, o volume que entra seria a vazão volumétrica multiplicada ali por 2 horas, né? Como só é 1 hora, o volume que entrou é referente a essa 1 hora. Agora, como que a gente vai calcular o volume acumulado? O volume acumulado nós vamos calcular sempre utilizando o volume da hora correspondente mais o volume que entrou nas horas anteriores. Então, o volume acumulado na primeira hora ali de entrada é exatamente o volume que entrou naquela hora. O volume acumulado da segunda hora ali vai ser o volume que entrou naquela segunda hora mais o que entrou antes dela. Então, mais esse volume acumulado aqui de cima. O volume acumulado da terceira hora vai ser o volume que entrou naquela terceira hora mais o volume que já entrou nas horas anteriores. Então, mais o volume acumulado aqui de cima. E assim sucessivamente. Então, o que nós vamos plotar no gráfico? Nós vamos plotar no eixo Y o volume acumulado e no eixo X o tempo, certo? Então, vamos plotar esse gráfico. Quando foi plotado esse gráfico aqui, o que acontece? A gente observa que ele tem aqui essa característica de ter só essa curva, só uma curva no gráfico. Ele não tem aquele comportamento de S. Dessa forma, nós vamos precisar fazer só uma linha tangente ao gráfico aqui. Primeiro a gente faz a linha da vazão média no gráfico. Essas linhas aqui, no Excel, eu fiz inserindo formas mesmo. Eu vim aqui em inserir formas, peguei uma reta e tracei ali no gráfico. Só isso que foi feito. É um método manual mesmo. Então, aqui, o primeiro passo é a gente traçar essa linha da vazão média. Como que a gente faz essa linha da vazão média? Lembrando que ela tem que vir da origem até o último ponto do gráfico. Então, pegando lá uma forma de uma linha, vim aqui da origem até o último ponto do gráfico. Agora, como a nossa curva ela tem essa característica de ter somente essa curva aqui, não tem aquele formato em S, a gente vai vir traçar aqui somente uma paralela a uma tangente a essa curva aqui. Então, traçando essa tangente, e essa tangente aqui, ela tem que ser da mesma inclinação da linha da vazão média. Então, a gente faz aqui essa linha da vazão média, né? Faz essa curva na mesma inclinação e vem vindo aqui até encontrar esse ponto tangente aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver qual que é essa distância vertical entre essa linha tangente à curva e essa linha da vazão média. Qual que é esse volume correspondente? A gente vem aqui no eixo Y e vê os dois volumes aqui, do ponto mais alto e do ponto mais baixo. Nisso, nós vamos fazer vamos diminuir esse volume aqui. Então, dessa forma, a gente vê que esse volume que eu encontrei aqui
foi de aproximadamente 4.100 metros cúbicos. Só que, qual vai ser o volume do tanque de equalização? Ele vai ter que ser multiplicado aí por esse fator de 1,3 para ter essa margem de segurança de 30% a mais do volume. Então, dessa forma, a gente chega que o volume do tanque de equalização necessário, ele vai ter que possuir 5.330 metros cúbicos. Então, essa é a metodologia para o cálculo do volume do tanque de equalização. Espero que tenha ficado mais claro agora e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.